Nesse mês eu investi R$ 11.600 sem colocar R$ 1 do meu bolso. Quer saber como que eu fiz essa mágica acontecer? Fica comigo até o final desse vídeo. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E no vídeo de hoje eu quero mostrar então para vocês um pouco sobre o dólar que ficou em patamar muito elevado, não visto desde 2022. A renda fixa brasileira pagando níveis exorbitantes de taxa de juros real, chegando próximo à casa dos 7%. Temos o resultado do terceiro trimestre da Vale, da Bradesco e da TRPL4, que são as três ações do Brasil, as minhas três maiores posições no Brasil. E por último, eu quero mostrar um pouco da performance da carteira e as movimentações que fiz, onde eu vou te mostrar como que eu fiz para então investir R$ 11.600 sem colocar R$ 1 do meu bolso. Para começar então aqui nosso vídeo, vamos falar sobre o dólar, que está em patamares bem elevados. Eu vou botar o gráfico aí na tela, vocês vão poder ver que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está chegando ali na casa dos 5,80, que não era visto desde a época lá de 2022, de 2021 e 2020, quando teve aqueles vários problemas com relação à eleição e com o Covid. E aí, o que é que está acontecendo, né? Ao meu ver, é uma preocupação exacerbada do mercado com relação à questão da dívida pública do Brasil. Eu não quero minimizar a questão da dívida pública do Brasil. De fato, a gente tem uma dívida muito elevada, um gasto muito grande. Inclusive, recentemente, eu até fiz um post lá no Instagram, inclusive vou botar aí na tela para vocês verem, mostrando a dívida mundial, né? Que estava chegando lá na casa dos vários trilhões de dólares, 400 trilhões, se não me falha a memória. E lá eu explico que muita gente está ficando pobre, está predestinada a ficar pobre por conta disso. Eu explico lá o raciocínio, se você quiser entender mais, dá uma passadinha lá no Instagram e dá uma lida lá no post, beleza? Mas o ponto é, de fato, o Brasil tem um gasto muito grande e isso gera uma preocupação. Mas, ao meu ver, o mercado está precificando uma crise. E, na foto, o Brasil não está na crise. Talvez, no vídeo, daqui a alguns anos, ele venha estar. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, até porque se acontecer, o PT não consegue se reeleger, né? Então eu acho que está um pouco exagerado aí com essa questão, mas é uma preocupação e o dólar está precificando isso. E aí, por conta justamente desse alto nível de precificação de risco que a gente está tendo, né, através do dólar, é de se esperar também que a renda fixa do Brasil, principalmente aquela ligada ao IPCA, esteja mostrando taxas de juros reais bem elevadas. Eu vou colocar uma foto aí na tela para vocês verem também que a taxa de juros está chegando quase em 7%, está beirando ali 6,8%, 6,9%, já agora no Tesouro 2029, IPCA mais 2029, mas não é só ele, todos os outros estão bem altos também, juros reais bem elevados, coisa que não acontece tão frequentemente aqui no Brasil, né? Essas taxas são muito elevadas quando a gente está numa crise muito grande, e aí é similar ao que aconteceu, por exemplo, com a Dilma lá, durante o governo Dilma, que a gente de fato teve uma crise e aí os nossos juros estão precificando basicamente a mesma coisa. Em suma, tudo que eu falei aqui, oportunidade de investimento, né? Principalmente para aqueles que não acreditam que o Brasil vai afundar de vez. É um bolsa tá barata, renda fixa tá barata, várias oportunidades aqui dentro do Brasil para investir. Saindo um pouco disso, vamos entrar agora no resultado do terceiro trimestre da Vale, da Bradesco e da TRPL4. Começando então aqui pela Vale, perceba que a Vale teve um lucro líquido de 2,41 bilhões no terceiro trimestre de dólares, tá? O dólar subindo, isso representa um valor ainda maior em real. Isso é uma queda de 15% ante o mesmo período lá de 2023, né, o terceiro trimestre de 2023, e 13% a menos em comparação trimestral. Então, o que é que isso está mostrando para a gente? A queda do minério foi muito maior do que isso. Então, a Vale está conseguindo ganhar eficiência, é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo é aqui embaixo. A Vale também tem a questão do Acordo de Mariana, que ficou resolvido e foi muito menos pior do que, de fato, o mercado estava precificando. O mercado estava precificando alguma coisa que iria afetar a cota na casa de uns 5%, né, pela estimativa que eu vi. Veio alguma coisa na casa de 1%, o que é muito menor, e aí a ação deu até uma valorizada. Estava na casa dos 50 e pouco, agora está na casa dos 60 e pouco. Tá? Falando um pouco agora de Bradesco. Bradesco teve um lucro muito maior, o ROI também subiu, né? O retorno sobre o patrimônio líquido subiu, isso é uma métrica muito importante para bancos, e de maneira geral, o resultado foi fantástico, mas mesmo assim a ação caiu alguma coisa na casa dos 5%, e hoje, né, já estamos em novembro, eu não deveria contar para o vídeo de outubro, mas hoje está caindo mais no trocado, beirando a casa dos R$14. Eu não sei se vocês lembram, mas uns 2 ou 3 meses atrás eu vendi uma pequena participação, uns 25% da minha participação em Bradesco, estava 15,80 se não me falha a memória, eu já poderia recomprar a mesma posição, economizando aí uns R$300, R$400. Então foi uma ótima posição, uma ótima decisão lá que a gente teve de vender. Agora a gente pode recomprar. Eu ainda acho que o Bradesco está muito bom, mas devido à desaceleração da carteira de crédito, ou seja, eles estão emprestando menos
para poder, né, ter uma seleção maior aí de pessoas na hora de emprestar o dinheiro deles. E aí o que acontece? Tá emprestando um pouco menos, o mercado já está precificando que isso vai acontecer mais para frente, né, outras vezes mais para frente. E aí isso daí impacta no lucro lá da frente, aí ele já está batendo na cota de agora, né? O que para mim é uma oportunidade. E falando um pouco de TRPL4, a receita líquida regulatória foi de 1,18 bilhões, uma alta de 8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E vocês podem dar uma lida aqui com calma depois, teve muita coisa positiva, mas eu deixei esse aqui do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, especificamente por conta dessa tabelinha aqui. E perceba que eles têm aqui, ó, preço-alvo até o final do próximo ano, final de 2025, na casa de R$ 33,54. O que é uma potencial de valorização de 36,7%, e ainda teria a questão dos dividendos, né? 7% disso viria de dividendo. Então, eles acreditam que vai subir aí quase 40% no próximo ano, o que é um excelente potencial de retorno. Sendo esse um dos motivos pelos quais eu aumentei a minha participação de TRPL4, nem tinha visto isso antes, na verdade, eu vi hoje quando estava procurando a notícia para passar para vocês. Vamos entrar aqui nas movimentações que eu vou mostrar aqui tudo direitinho para vocês. Então vamos lá, do lado das compras, o que foi que a gente fez, né? A gente comprou TRPL4 logo no começo do mês e a gente comprou uma opção de Petrobras que estava na casa dos R$ 40,90, se não me falha a memória. A gente comprou e depois a gente comprou mais dela por 1,2, né? Um foi 1,50, outro foi 1,2. A gente também comprou um pouco de tesouro pré-fixado, ele é muito mais arriscado do que o tesouro IPCA por conta da questão da inflação, um protege o outro não, mas ao meu ver, a uma taxa de 13%, que foi o que eu peguei aqui, estava muito, muito barato, então eu decidi comprar e deixar aqui alocado. É 1% só da carteira, pretendo aumentar, vou mostrar isso para vocês, mas por hora eu tenho 1% da carteira nesse pré-fixado. Comprei um pouco mais de Cosan, comprei um pouco mais de Irani, de Banco ABC e B5M, duas vezes aqui que eu comprei, né, para bater o percentual que eu defini. Comprei Banco Bradesco, aproveitando da queda, eu comprei mais 500, caiu mais, né, então eu poderia comprar ainda mais. Comprei Banco ABC mais uma vez para bater a minha meta e comprei um pouco mais de Irani. Essas foram as várias compras que a gente fez agora no mês de outubro. Agora, perceba que, como eu falei lá na introdução, eu não botei nenhum centavo para comprar isso tudo. Então, como foi que eu comprei? Bom, vamos analisar aqui as vendas que eu fiz, tá? Trocar aqui para venda. E aí eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o que eu fiz foi vender opções. Eu ganhei 6.260 de uma opção de Petrobras que eu vendi, ganhei mais 110 de uma opção de TRPL4, ganhei mais 2.400 de uma outra opção de Petrobras. Aí eu vendi a minha participação no CPTS, fechei ela completamente e praticamente fechei a do JFLL11, né, um outro fundo imobiliário. Eu saí praticamente aqui no 0 a 0 em termos de lucro, né, não vou pagar imposto, mas eu saí ganhando por conta dos dividendos. Então, ponto positivo aqui nessa negociação, mas eu usei esse dinheiro então para fazer algumas das compras que eu fiz lá, reduzi fundo imobiliário e aumentei em ações. E também tive a venda de novamente, né, da Petra N420. Sendo assim, eu recebi 11.600 dessas vendas, né, já descontando esses fundos imobiliários que eu vendi aqui para sair no 0 a 0. Eu vendi 11.600 de opções e aí esses 11.600 eu reinvesti para comprar aquelas várias posições que eu mostrei agora há pouco para vocês. Sendo assim, eu consegui então manter um poder de compra, um poder de investimento grande, 11.600 é um aporte muito grande, sem precisar necessariamente estar colocando meu capital aqui. E como é que ficou então a nossa carteira, né? O Banco ABC, ele ficou na carteira pública aqui, na casa de 7%, o objetivo é 5%, eu já vou explicar o porquê disso. Aí a B2 Gold é 8,71%, aí tá aqui 10%, e assim sucessivamente. Essa é o percentual desejado que a gente quer, e esse aqui é o percentual que tem na carteira nesse exato instante. Mas perceba que o percentual desejado ele soma 83,75%, porque quase 16, 17% aí da carteira é a carteira que não é pública, é a parte lá da eToro, é a parte da State Guru, que não era da carteira, eu tinha colocado só para poder fazer a alocação estrutural, e aí eu retirei novamente, porque não faz sentido, não é da carteira pública. E aí, somando com isso, eu vou mostrar para vocês, ficou essa posição aqui, ó. Essa é a alocação do que a gente tem nesse montante aqui, da carteira pública, nesse exato instante, está distribuída desse jeito. E considerando lá
a carteira total, ela está alocada desse jeito aqui. Então, bora lá. No Brasil, a gente tem na pública 82,6 e no exterior 17,4, tá? Mas o nosso objetivo, e a gente já tinha mencionado isso aqui para vocês, era manter alguma coisa na casa de 40% aqui na carteira internacional e alguma coisa na casa de 60% na carteira do Brasil, que é basicamente o que a gente tem, ó. A gente tem basicamente 60% e 40%, tá? A variação bem pequenininha. Dentre ela, eu dividi, então, 42% da carteira vai ficar mais ou menos para ações do Brasil, né? Tá 40% na verdade. Aí aqui em Small Caps é 2,5%, tá 2,3%. Fundo imobiliário, a gente vai ficar com alguma coisa na casa de uns 2,5%, 3%, tá na casa dos 5%. Aí a renda fixa vai ficar alguma coisa na casa de 16%, nesse instante, tá 9,38% é do Brasil. E aí, na parte do exterior, ações, vai ficar alguma coisa na casa de uns 15%, 15,5%, se não me falha a memória. A renda fixa, alguma coisa na casa de 16%. E aí, a diferença, né, que vai dar em torno de uns 6%, 5%, 6%, aqui em cripto. A gente ainda está terminando de ajustar a carteira. Eu tinha comentado com vocês que demoraria um tempo para conseguir reajustar a carteira completamente, mas a gente está aqui reajustando a carteira. E essa é a alocação da carteira pública e da carteira não pública, né? O total da carteira pública mais a não pública. E aí, então, a gente vai ficar acompanhando aqui os nossos investimentos e aí, à medida que for desalocando, a gente vai vendendo e recomprando outras coisas. E aí, como é que ficou, então, o nosso dashboard, né? Eu fiz um leve ajuste aqui para vocês também, o dashboard de investimento. Nisso aqui, como vocês lembram, isso aqui é o total da carteira e o total de aportes em azul. Quando esse azul está acima do laranja, significa que a gente está ganhando dinheiro. Quando está abaixo, é porque a gente botou mais dinheiro e esse dinheiro ainda não rendeu. Perceba, então, que essa diferença aqui dá alguma coisa na casa de uns 50 mil. Então, a gente já conseguiu um bom investimento, um bom retorno aí com os nossos investimentos. Aqui está dizendo o quanto disso veio de dividendo, quanto veio de opções, né? Então, a gente, em laranja aqui é opção, em azul é dividendos. A gente recebeu bem menos dividendo do que a média esse mês, foi bem baixinho. E aqui é o retorno da carteira. Perceba que a gente ainda está perdendo para a carteira do S&P, a rentabilidade do S&P esse amarelo aqui, que é a única que está acima da nossa. Estamos ganhando de fixo do Ibovespa, da inflação e do CDI, mas não estamos ganhando ainda do S&P 500. E a gente estava até ganhando para o S&P 500, aqui a gente ficou um tempão batendo o S&P 500, mas aí quando o real se desvalorizou frente ao dólar, né, e teve essa subida do dólar considerável, o S&P em reais passa a nossa carteira, porque multiplica aí e aí fica a performance ainda maior. Mas a gente ainda tem a expectativa de conseguir voltar aqui aos patamares do S&P, essa pelo menos é a nossa expectativa. Trazendo então aqui para vocês, ficava aqui em cima, agora eu trouxe aqui para baixo, comparando a rentabilidade por cotização pela taxa interna de retorno em acumulada. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre esse tipo de rentabilidade, a diferença entre eles, deixe aqui embaixo nos comentários. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quanto tempo falta para eu bater 1 milhão na carteira, né? Se eu desconsiderar a inflação e eu continuar com esse aporte de 5.392, até o próximo ano eu devo bater, então, esse retorno. Agora, se eu considerar a inflação na conta, aumenta para 97 meses. É aquilo que eu sempre digo para vocês, de vocês sempre adicionar a inflação na conta de vocês, porque a inflação pesa bastante aí no retorno. E aí, quanto que fica, então, o nosso retorno acima da inflação? Bom, fica 0,75 por mês ou 9,40 por ano. Isso significa que a nossa carteira está rendendo IPCA, a taxa de inflação do Brasil, mais 9,5. Como o título está pagando alguma coisa na casa de 7, ele está dando menos do que a nossa carteira. Mas isso acontece porque a gente pega esse de 7 e além de ter o retorno dos quase 7%, não dá 7 exato, né? Quase 7%, a gente ainda faz as opções, usando isso aqui como garantia e consegue uma rentabilidade adicional, que foi aqueles 11.600 que eu falei para vocês, que eu investi sem precisar colocar o dinheiro. Isso acontece e aí aumenta aqui a performance da carteira, que é um ponto muito positivo. Quanto tempo de carteira? Temos 37 meses, que dá 3 anos e 1 mês. Então, em 3 anos e 1 mês, a gente conseguiu aí 54,22 de retorno. Não batemos o S&P, mas estamos aí pau a pau, né? Disputando aí para tentar chegar no primeiro lugar. Pelo menos estamos com a carteira rendendo bem acima da inflação e espero que nos próximos meses eu traga aí notícias cada vez melhores sobre o assunto para vocês. Pois bem, pessoal, nesse vídeo então eu mostrei para vocês algumas das notícias mais importantes que a gente teve agora no mês de outubro.
Mostrei a questão dos relatórios trimestrais da Bradesco, da Vale, da TRPL4. Se vocês quiserem uma análise mais profunda de cada um desses relatórios, deixa aqui embaixo nos comentários, eu trago para vocês. E falei também, mostrei para vocês como que eu faço para investir dinheiro sem precisar necessariamente colocar do meu. Eu simplesmente faço negociações de opções. Claro, isso tem um risco, eu gostaria de deixar claro que sim, tem riscos, mas está tudo dentro dos conformes do esperado ali dentro da carteira e a gente está conseguindo ter performances boas, performances próximas ali do S&P, né? Mais ou menos ali perto do S&P, mesmo que perdendo ainda por um pouco. E a gente tem o objetivo, então, de passar o S&P em algum momento. Eu espero que esse vídeo tenha servido, tenha ajudado você. Se você sentiu que ele lhe ajudou, que foi explicativo, gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, bater no sininho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. E eu vou deixar, então, aqui de lado uma playlist que você pode assistir, explicando um pouco mais sobre como que você pode fazer, como você pode começar a sua jornada dos investimentos. Se você se interessar, assista aqui essa playlist. Combinado? Forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.